Olá, graça e paz em nome de Jesus. Tema da nossa mensagem: como permanecer cheio do Espírito Santo. Amém? Meus amados amigos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, a palavra do Senhor diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Meus amados amigos, Jesus simplesmente estava em constante comunhão com o Pai. Meus amados, isso capacitava sempre a estar sempre cheio do Espírito Santo. Assim façamos nós, aonde você estiver, seja cheio do Espírito Santo. Amém? O tema da nossa mensagem é como permanecer cheio do Espírito Santo. Amados, façamos como Jesus. Primeiro, orando. Segundo, estando sempre, coloque isso na tábua do seu coração, em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus. Isso nos capacita, meus queridos, a estar sempre cheio do Espírito, ou seja, pronto para enfrentar os ataques do inimigo, os ataques de Satanás. A Bíblia diz, meus queridos, que Jesus, ele orava em um lugar deserto, ou seja, na alta madrugada, ou seja, meus queridos, entre 3 às 4 horas da manhã. Refere-se, meus queridos, mais ou menos à última vigília da noite, assim a Bíblia diz, e Jesus ele foi orar. Assim façamos nós, amados. O propósito de Jesus era passar o tempo, ou seja, orando, com um único intuito, meus amados. Como a Bíblia diz, né? A Bíblia ela afirma ficar em preparação para quê? Naquela época que Jesus estava fazendo, orando para a viagem missionária, ou seja, em toda a Galileia, para que lá, meus queridos, ele se pregasse a palavra de Deus também. E Jesus diz que foi para isso, ou seja, que ele veio. A Bíblia diz isso, não são as minhas palavras, vale a pena vocês conferir lá no versículo 38. Jesus simplesmente, ele diz que foi para isso que ele veio, ou seja, para pregar a palavra de Deus, para ensinar, para expulsar demônios, para curar os doentes. Amém? Meus amados amigos, se quisermos estar espiritualmente, em nome de Jesus, prontos para combater todos os ataques do inimigo, temos que orar, temos que estar cheio do Espírito Santo, devemos permanecer, meus queridos, em comunhão com Cristo, totalmente. Amém? Meus amados amigos, lá em João capítulo 15, versículo 5 diz que sem Jesus nada podemos fazer. Sem ele, meus queridos, nada podemos fazer, porque ele é a videira verdadeira e temos que estar enxertado essa videira verdadeira. Meus amados, temos que manter o nosso coração, ou seja, a nossa mente, centrados nele, em Jesus. Está enxertado a videira verdadeira. Se o Filho de Deus, meus queridos, preste atenção, se ele tinha esse tempo para passar em oração, ou seja, imagine nós, se o próprio Filho de Deus, ele tinha que orar, ele tinha que buscar, imagine nós nos dias de hoje. Meus amados, como fazermos isso, né? Simplesmente temos que colocar a nossa mente, colocar o nosso coração com pensamento nele, com pensamento em Jesus. Meus amados, temos que enchermos o nosso coração com a palavra de Deus, a respeito, meus queridos, de tudo que a palavra nos fala, para que assim possamos estar firmes e fortes na palavra de Deus. Meus amados amigos, fique atento na mensagem de Deus, não se despece com a zoada que estão ao nosso redor. Foi por isso, meus queridos, que Jesus ele se afastou. A Bíblia diz que ele se afastou para orar. Assim façamos nós, orai sem cessar, como tem lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Jesus, meus queridos, a palavra de Deus diz, não são as minhas palavras, antes de consumar a obra redentora lá na cruz do Calvário, ele orou. E ele sabia, meus queridos, que ele tinha que estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, meus queridos, para antes de cumprir a sua maior missão. Missão essa, meus queridos, a salvação da humanidade. Amém? Meus amados, se foi assim com o Mestre, o nosso Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, muito mais será conosco. Não é verdade? Amém? Meus amados amigos, orem em tempo e fora de tempo. É um convite que eu faço a vocês. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai continuamente. Tema da nossa mensagem:
como disse antes, permanecer, manter-se, meus queridos, cheio do Espírito Santo. Mantenha-se cheio do Espírito Santo. Meus queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse convite do coração, do coração de Deus para o seu coração, para que o nosso coração seja cheio do Espírito Santo. Meus queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ore, tenha comunhão com o nosso Pai, para que assim possamos estar ligado a essa videira, para que eles possam nos caminhar, para que eles possam nos capacitar, para que ele possa nos direcionar. Assim, meus queridos, como um lago, né, ou um ribeiro, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser alimentado por uma fonte. É um exemplo que eu estou dando. Assim, meus queridos, da mesma forma, é necessário que todos nós, ou seja, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus venha fluir continuamente em nós, nos nossos corações, com a palavra de Deus. Queridos, alguém já viu, você já viu, é uma pergunta que eu faço, um lago ou um ribeiro, ou seja, isolado da nascente? Não, né? Meus queridos, quando isso acontece, você pode ter certeza, há dois caminhos, ou seja, dois resultados, ou seca, ou simplesmente ela fica poluída, mal cheirosa, né? Ou seja, infectada com doenças. E meus queridos, assim, como é que eu posso dizer, é o mesmo princípio, ou seja, que se aplica à nossa vida espiritual. Não sei se vocês estão entendendo. Como, Jackson? Meus amados, é simples, a resposta é simples. Se nos desligarmos, ou seja, da fonte, se nos desligarmos de Jesus, isto, meus queridos, significa se deixarmos de ter comunhão com o Senhor, você pode ter certeza, automaticamente somos impedidos que as correntes espirituais fluam em nós, flua através da nossa vida. Então temos que estar enxertado essa videira. A nossa vida, meus queridos, ela seca sem a presença de Deus, ou seja, ela torna um lago, ou seja, estagnada, praticamente dizendo, ou seja, um exemplo como uma piscina, né? Mal cheirosa, infectada de doenças. Você longe da presença de Deus, você se torna assim, como se fosse uma piscina infectada, cheia de doença. Jesus, meus queridos, ele estava em constante comunhão com Deus. Assim façamos nós. Vamos orar sem cessar, em tempo e fora de tempo. Meus queridos, assim façamos nós para ficarmos cheios do Espírito Santo. Amém? Cheio do Espírito Santo. Mantenha-se cheio do Espírito Santo. Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Meus queridos amados, amigos, Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, ou seja, Jesus levantou-se, Jesus estava dormindo, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Assim façamos nós, orar em tempo e fora de tempo. Minha oração para que vocês venham tomar posse de tudo que foi dito aqui, para que vocês venham colocar essa palavra na tábua do seu coração. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau, um forte abraço.